E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses novos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Fei. Ele costumava ser apenas um estudante comum, mas 20 anos atrás um grande número de zumbis apareceu por todo o mundo. Com isso sua vida foi completamente destruída. Ele vinha sobrevivendo nesse mundo cheio de perigos por 20 anos. Como ele costumava temer a morte, no seu passado ele acabou deixando sua única família para trás para sobreviver. Porém o arrependimento lhe acompanhava todos os dias, estando farto deste tipo de vida. Com isso ele decide que não vai fugir mais e acabou morrendo. Mas para sua surpresa logo após isso ele vai parar no seu quarto e tudo estava mudado. E logo ele descobre que retornou no tempo 20 anos atrás, um pouco antes do surto acontecer. Após perceber que isso tudo não é um sonho, ele rapidamente corre para ver sua irmã, pois como ela não conseguia andar no seu passado, quando eles foram atacados por um zumbi, ele apenas fugiu com medo de ser morto. Mas agora com essa nova oportunidade, ele vai proteger ela a todo custo. Como faltava poucas horas para tudo começar, ele decide se preparar, pois até mesmo os animais começaram a se transformar em monstros. Após o início do apocalipse, um maior problema foi a falta dos suprimentos. Com isso rapidamente ele vai estocar o máximo que conseguir. E quando ele se prepara do melhor jeito possível, o surto é iniciado e o caos se espalha por todos os lados. Porém agora Fei vai fazer as coisas completamente diferente do seu passado, que ele apenas fugiu. Com seu conhecimento e habilidades ele vai usar para proteger sua pequena irmã, e ele vai massacrar qualquer um sem piedade se tentar machucar ela. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia no teste de admissão de uma academia super popular. Aqueles que passaram no teste escrito estavam prestes a realizar o teste para verificar os talentos. Neste mundo existe 5 diferentes ranks, onde o pó branco é o mais fraco e santo negro é o mais forte. Essa academia só aceita quem está no segundo rank ou acima, e o protagonista, conhecido como Ming, estava prestes a verificar seus talentos. Porém enquanto todos estavam despertando rank 2 ou acima, ele acaba despertando o pó branco o mais baixo nível. Com isso ele não consegue entrar na academia, e logo após isso todos começam a humilhar ele, chamando ele de lixo. Porém um dia, enquanto estava passeando de moto, ele acaba vendo uma luz no céu. Inicialmente ele acredita que é apenas um cometa, mas logo após isso essa luz vem em sua direção e acaba atingindo ele. E com isso ele acaba ganhando o poder de um sistema de uma deusa, onde por causa que ele não possuía habilidades de luta, apenas tinha muita sorte, esse sistema acaba dando para eles poderes extraordinários para a batalha, chegando ao 4º rank de poder. Porém ele acabou ficando desacordado por um ano, onde nesse tempo em que ele estava dormindo, muitos vinham visitar ele apenas para humilhá-lo, acreditando que ele ainda era o mais baixo rank. Nesse tempo também o número de monstros aumentou muito e acabou atacando o hospital em que ele estava. Mas é neste momento que ele desperta do coma e dizima um monstro que estava perto dele. E agora Ming, com o poder que recebeu dessa deusa, vai trilhar um novo caminho para se tornar o ser humano mais forte para derrotar poderosos monstros, e aqueles que subestimavam ele vão ser dizimados se entrarem em seu caminho. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Xuang. Ele trabalha como gamer designer. Tudo que ele sabe ele aprendeu sozinho, e ele estava trabalhando em um grande projeto seu. Porém um dia seu computador começa a agir estranho, e após isso várias mensagens aparecem. Quando ele olha para os seus desenhos, parecem que eles estavam começando a ganhar vida. Mesmo seu computador queimando, a tela ainda continuava funcionando com uma porcentagem aumentando. Após chegar aos 100%, uma luz aparece. Após isso sua cidade começa a ter um terremoto, e quando ele sai para fora para ver o que estava acontecendo, ele se depara com estranhas árvores, e logo após isso ele se depara com um dos monstros que ele criou para seu jogo, onde ele estava atacando uma jovem garota, e com isso Xuang rapidamente corre para salvá-la. Por sorte outro dos seus monstros acaba salvando sua vida. Após acordar ele descobre que todo mundo se tornou o jogo no qual ele estava criando, e não só isso, algumas pessoas se tornaram jogadores. Quando ele abre sua tela de status ele descobre que acabou se tornando o NPC. Com o passar do tempo os humanos tentaram usar todas as suas armas para tentar lutar contra esse desastre, porém nada fazia efeito, perdendo vários territórios na Terra. Os únicos capazes de enfrentar essas criaturas eram os jogadores. Como ele foi criador desse jogo, ele sabe que de acordo com a história um NPC normal é capaz de se tornar um herói nesse mundo, se juntando aos jogadores para derrotar o Rei Demônio, e mesmo não conseguindo subir de níveis, com seu conhecimento ele é capaz de lutar contra os monstros facilmente.
pois ele conhece suas fraquezas. Com isso Chuang agora vai ter que trilhar um novo caminho no seu próprio jogo, porém com sua vida em risco. Mas ele vai usar tudo que sabe ao seu favor para ficar muito mais forte e com isso salvar a Terra desse desastre. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Shanji, onde ele acabou indo parar em outro mundo no corpo de outra pessoa no meio de uma situação inexplicável. Nesse mundo ele percebeu que seu papel aparentemente é de um vilão, porém de acordo com as histórias normais ele seria um vilão que o protagonista derrotaria facilmente, ficando constantemente sendo humilhado por ele. Mas ele é diferente, pois ele tem um misterioso sistema igual a dos jogos. De acordo com esse sistema as pessoas têm diferentes níveis de fortunas, onde são divididos por cores do inferior para superior, onde o protagonista possui nível verde, sendo realmente escolhido pela fortuna, enquanto sua cor é a preta, o mais baixo nível de fortuna, pois formalmente os vilões não vivem muito, mesmo o protagonista sendo humilhado por todos. Durante uma batalha ele logo mostra sua grande força e habilidades batendo de frente contra um poderoso guerreiro. Isso tudo está acontecendo, pois o protagonista queria evitar que a filha do Lorde se casasse com Shanji. Com sua grande inteligência ele decide irritar mais o protagonista, fazendo uma boa ação com a filha do Lorde. Por causa disso sua fortuna aumenta e a do protagonista diminui, e é quando Shanji percebe que as coisas podem ser bastante divertidas nesse mundo sendo um vilão. Com isso agora Shanji, sendo jurado de morte pelo protagonista, está decidido que diferente das histórias onde o protagonista humilha os vilões com sua grande inteligência, e com a ajuda desse sistema ele vai usá-lo para ficar muito mais forte e roubar toda a fortuna do protagonista dessa história, e com isso se tornar um verdadeiro vilão que é respeitado e temido por todos. Para finalizar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Shang, que um dia acabou sendo morto por um caminhão, mas para sua surpresa logo após isso ele acorda em outro local com um monstro tentando devorá-lo. Como ele não consegue soltar ele acaba mordendo esse monstro. Logo após isso o colar em seu peito começa a brilhar e absorve o monstro para dentro dele. Após esses eventos sua avó e tia aparece, com isso algumas memórias começaram a vir à sua mente e ele acaba descobrindo que veio parar em outro mundo, em outro corpo. E pouco tempo depois o guarda da divisão noturna aparece. Eles são especializados em caçar fantasmas e monstros, e logo ele descobre que esse monstro foi mandado por outra pessoa para assassinar Shen. Com isso ele fala para Shen, se ele quiser sobreviver vai ter que entrar na divisão noturna também para ser capaz de lutar contra essas criaturas. Após isso ele se deita para descansar e ele descobre que o colar que ele comprou no seu mundo fez ele reencarnar. Logo após isso ele começa a brilhar novamente e ele acaba sendo transportado para dentro do pingente, e ele descobre que a criatura estava dentro do colar, mas agora ele não é mais seu inimigo, mas sim seu aliado. Logo após isso ele consegue retornar para fora junto com a criatura, mas isso consome muito da sua energia, porém ele acaba descobrindo que foi sua própria tia que mandou matá-lo. Após saber sobre tudo isso ele agora está decidido que vai entrar para a divisão noturna para ficar mais forte e com isso ser capaz de derrotar poderosos monstros para sobreviver e manter a ordem desse mundo, e ele também não vai perdoar ninguém que traí-lo.